Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao podcast Fala Gol, podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. E hoje vamos conversar com o Dr. Lucas Nogueira. Tudo bom, doutor? Tudo bem? Boa noite, Cássio. Tudo Tudo bem? bem, né? Fico muito feliz aqui pela sua participação. É um prazer a gente receber você aqui, doutor, para uma conversa, um bate-papo aqui que o nosso objetivo é alertar a população feminina para assuntos voltados para ginecologia e obstetrícia hoje, né, na área de ginecologia e obstetrícia, e assuntos voltados na área de saúde e bem-estar de uma maneira geral. Perfeito. Hoje vamos falar com o Dr. Lucas Nogueira, que ele é ginecologista e obstetra, e Isso. o assunto vai ser cirurgias na gravidez, né? Perfeito. Cirurgias durante o período gestacional. E eu imagino já de cara, assim, pela o início da nossa conversa, que deve ser bem tenso, né, doutor? Sim, Esse período, porque já é um período de dúvidas, com né? certeza. Já é um período de dúvidas na vida da mulher, na vida do casal, né? Que está esperando o filho. E quando há uma necessidade de uma cirurgia, é porque algo não está Sim, muito normalmente é um normal, né? período muito delicado, né? Sim, Mesmo uma gravidez que está correndo de forma adequada, sem nenhuma intercorrência, a gente sabe que é um período muito delicado. Com a gestante, a gente tem cuidado para qualquer coisa, até para sim. coisas que não são preocupantes em geral. Quando tem a necessidade de fazer um procedimento cirúrgico, a não ser no caso do parto, quando é Claro, que já é o necessário, final, né? exatamente, já está tudo É, sob tudo sob controle. controle, Em sim. geral, essas pacientes ficam muito tensas, os maridos, né? A família, de uma forma geral, fica muito tensa. Então, é Imagino, uma situação que tem que ser abordada de uma forma muito coerente, né? A gente com tem que saber certeza. passar essa situação. Em alguns casos, a gente tem que fazer isso de uma forma mais rápida até, porque não tem muito tempo, mas tem que ser feito da forma correta, né? Não dá para ser feito de qualquer forma. Perfeito. Então, o que é que leva, doutor Lucas, a paciente chegar a precisar de uma cirurgia? Que eu imagino que ela vai para o pré-natal, começa ali a consulta com o seu ginecologista obstetra, quando ela sabe, né, que vai ter o filho, Uhum, mas em que momento desse processo de análise da gravidez uhum. aparece lá? Ixi, precisamos de uma cirurgia. Perfeito. Primeiro é importante dizer que não é uma coisa comum, não é uma coisa que acontece nos pré-natais de rotina, Certo. tá? Coisa fora da regra, realmente. A cirurgia, não só na gravidez, mas mesmo fora da gravidez, ela vai ser sempre o nosso último tratamento, né? O nosso tratamento mais invasivo. E no caso da gestante, a gente realmente tenta utilizar na última das frentes, né? Depois de que a gente realmente vai ser necessário mesmo, tá? Hum. Essas cirurgias podem ser por alguma coisa que apareceu na gravidez ou por alguma alteração que a paciente já tinha mesmo antes da Antes gravidez. da gravidez, Às vezes a certo. paciente já tem um cisto no ovário, um mioma, já tem alguma outra alteração que ela conhece, ela já tem um outro diagnóstico e durante a gravidez existe alguma modificação que acaba que esse mioma cresce demais, esse cisto de ovário cresce demais, e aí nesses casos acaba, né, quando a gente nota que ela não está melhorando de forma espontânea, Hum. que as dores são muito intensas, está trazendo algum outro tipo de risco, acaba sendo necessário às vezes uma cirurgia. Essas cirurgias, em geral, a gente vai tentar sempre de forma minimamente invasiva, né? O menos invasiva possível e de uma forma que a gente consiga fazer isso sem nenhuma repercussão para a gravidez. A gente Certo. também tem aquelas situações onde alguma coisa que acontece durante aquela própria Hum. gravidez, né? Não tinha nada, estava tudo bem, e durante a gravidez, é um período extenso, né? São 9 meses, Sim. podem acontecer algumas coisas, né? Existem aquelas cirurgias, por exemplo, para patologias de emergência, como por exemplo um apendicite, né? A paciente ela tem um apendicite, né, de emergência, e aí acaba tendo a necessidade de fazer uma cirurgia. Esse é o abdômen agudo, né? A forma de dor abdominal importante ao ponto de cirurgia mais frequente durante a gravidez. Mas também tem aquelas outras que podem acontecer, como, por exemplo, pólipos grandes no colo do útero que precisam ser retirados, pacientes que têm algum tipo de alteração de insuficiência do colo do útero, e esse colo começa a dilatar ou reduzir de tamanho durante a gravidez, e pode ser necessária uma cirurgia. Além disso, outros casos também que podem acontecer, cistos na região ali genital, cistos de Bartholin durante a gravidez, todos esses procedimentos podem acontecer. Outro caso também é quando essa gestação tem alguma intercorrência própria. Então, por exemplo, quando essa gestação não está no local adequado, como uma gestação ectópica, né? Que ela está fora da região do útero. Ela pode Hum. estar na trompa, pode estar no ovário, pode estar em outros locais. E essa gestação, ela não tem
como progredir e manter, né, a vida do bebê e da mãe. Evolui praticamente que sempre para um sangramento, porque rompe a trompa no meio Sim, da gravidez, normalmente bem no início, na verdade, e aí acaba sendo necessário uma cirurgia de urgência. Também é outro sim. caso onde acontece com alguma frequência. Certo. Então, assim, existem vários, pelo que eu percebi, Várias tem um possibilidades. leque de, apesar de, como você falou no início, não é tão comum, né? Se Uhum. não é o normal precisar fazer uma cirurgia durante a Durante a gravidez, gravidez. o normal é no final, Exatamente. para a criança nascer e tudo ocorrer tudo Exato. muito bem. Mas pelo que você falou, existe Tem vários casos que vários são casos. necessários. E não necessariamente específicos coisas que aconteceram durante a gravidez, mas sim antes, Às né? vezes até de antes É, mesmo da antes. gravidez. Então é interessante aí, pelo que eu imagino, antes da mulher engravidar, ela até fazer um check-up, né? Com certeza. Porque aí poderia, assim, na minha Sim, concepção, já em vez dela, antes dela engravidar, ela fazer esse processo antes, que eu acredito que uma com cirurgia antes da certeza. gravidez é melhor do Bem que mais, durante. com É certeza. mais tranquilo durante a gravidez. Hoje em dia, esse é o mais indicado. A Sim. gente já indica que, antes da paciente engravidar, se ela já tem um projeto de gravidez, que ela procure um médico, obstetra ou ginecologista e faça uma consulta pré-concepcional. Sim. Aquela consulta que vem antes mesmo dela começar a tentar. Nessa consulta, ela vai fazer todo aquele check-up ginecológico, Sim. avaliar alguma patologia ginecológica que ela tenha, ou que ela saiba ou que ela não saiba. Hum. Além disso, outras patologias que podem influenciar principalmente nesse início da gravidez. Alterações na tireoide, alteração de pressão, alteração de glicemia, né, diabetes, Hum. alterações cardíacas ou pulmonares. Todas essas alterações, elas devem ser compensadas o melhor possível antes da gravidez, para que no primeiro trimestre a gente não tenha que passar por algum tipo de compensação e essa compensação possa gerar alguma alteração para o bebê. Sim. Além disso, também tem os casos em que a gente pode até melhorar ainda mais, mesmo ela sendo saudável e sem nenhum tipo de problema de saúde, às vezes ela está com alguma deficiência de vitamina, às vezes alguma deficiência de ferro, e a gente consegue, antes mesmo que ela engravide, já começar essa suplementação. Durante o início da gravidez, a gente sabe que a mulher muito frequentemente tem muitas náuseas, então às vezes é Sim. complicado repor no iniciozinho da gestação. É melhor que ela já engravide no melhor cenário possível Com do corpo dela. certeza, com certeza. E aí vamos supor que ela fez todo o check-up, fez tudo direitinho, descobriu algo que deveria ser organizado, ser tratado, fez o tratamento, até mesmo com intervenção cirúrgica, resolveu Uhum. aquela situação ali. Pronto, agora o médico Agora tá liberou tudo para ok. tudo ok, Agora pode engravidar. vamos engravidar. O que é que acontece? Quais são os principais problemas que você até já elencou no início, os principais problemas que podem ocorrer que é específico de mulheres que estão grávidas, né? Assim, ou que acontece quando a mulher está grávida, ou desencadeia, assim, vai ficando pior, mais latente, porque a mulher engravidou. Durante a gravidez, nós temos várias mudanças no corpo da paciente, né? Certo. Mudanças que a gente chama de fisiológicas, porque são normais, mas são mudanças e próprias daquele indivíduo da gestante, né? Que são Sim. diferentes da mulher que não está grávida. E isso aí vai desde o cabelo até as unhas do pé. A paciente, ela começa a nausear mais porque tem mudanças gástricas, né? O Sim. estômago ele demora mais a ser esvaziado, os esfíncteres do estômago ficam mais flácidos, então volta mais fácil. A mulher tem mudanças hormonais importantes que mudam também, dão, né, náuseas, que a gente já sabe, sonolência. A mulher vai ter dentro da barriga dela um novo órgão que vai poder pesar e até juntando o bebê placenta líquido, 4, 5 quilos, então é Sim. muito grande, né? Sim. Isso tudo gera uma demanda maior, né? Vai ser feito de um suporte, tanto da parte de musculatura, parte óssea, todo o corpo dela vai ser solicitado de uma forma diferente. Então são esperados vários tipos de mudanças. Hum. Relacionado especificamente com essa questão mais cirúrgica, né? A gente tem, então, por exemplo, algumas alterações na parte do colo do útero, né? O colo do útero, ele vai segurar essa gestação. Ele vai ter que aguentar até o final da gravidez, aquele peso, aquele sobrepeso, né? Aquele peso novo. É muito difícil de prever esse tipo de coisa, porque imagina, você tem um Hum. colo que está lá, com um útero que vai ter aproximadamente um tamanho de 60, 70 centímetros cúbicos,
cúbicos, Sim. e ele vai passar para esse tamanho, então é muito maior, né? A Uhum. gente só consegue testar na hora mesmo da gravidez. E às vezes, durante a gravidez, ele começa a dar sinais de que não está aguentando aquela gravidez, que está reduzindo o seu tamanho e às vezes até abrindo mesmo, muito antes da hora. E aí é que a gente vai para aquele caso que a gente conversou da incompetência cervical, né? Que o colo abre antes da hora e isso gera normalmente um parto muito prematuro. Tão prematuro que o bebê ainda não é viável, ele não consegue sobreviver, ele ainda não está totalmente formado. Esse é um dos casos, né? Tradicionalmente, o diagnóstico ele é feito quando a paciente tem uma, duas, às vezes até 3 perdas tardias, que a gente chama, que são aquelas perdas já do segundo trimestre, né? Já mais tardias, já nasce um bebê, já é um parto, mas o bebê não consegue sobreviver. Então, em geral, são casos muito Então, traumáticos. é prematuro, né? Na realidade, não é um É aborto. um prematuro extremo, ele fica Ah. bem ali no limite entre o Sim. aborto e o prematuro extremo, que é uma fase muito difícil de conseguir salvar. Perdão, você falou como é o nome desse? É o É a incompetência istmo-cervical, incompetência do colo do útero. competência do colo do útero, que é isso. E como é que diagnostica isso? Assim, como No é que você... passado, era pela história da paciente. Então, normalmente a Certo. paciente tinha várias perdas seguidas. Tentava, engravidava, e aí nessa época vinha o parto muito cedo, antes da hora. De novo, segunda vez de novo, terceira vez novamente, e começava-se a formar um padrão. Então, era pela história da paciente. Sim. Tinha que esperar. Ah, ela teve uma perda sugestiva. Não, tenta de novo. É empírico, né? E é Você muito tinha difícil. É uma situação bem complexa complicado, para a claro, família. claro. Hoje em dia, a gente cada vez mais vem procurando já, né? Num pré-natal atualizado, a gente deve medir esse colo do útero durante o pré-natal e avaliar se ele dá algum sinal de parto prematuro. Se esse colo já vem reduzindo de tamanho, né, na época correta, tudo feito da forma adequada, a gente já tem um prognóstico maior para um parto antes da hora, mesmo que seja lá na frente, prematuro, mas que já seja mais próximo do termo. E em alguns casos ele está tão menor que aí não, a gente já começa a ter alguns cuidados. Não dá para a gente fechar o diagnóstico. O diagnóstico Claro. definitivo ainda é pela história, né? De literatura ainda é pela história. Mas a gente já vê que tem um risco muito elevado e dependendo do caso a gente até já pensa em fazer algum tipo de tratamento para evitar que isso aconteça. Mas aí, assim, porque pelo que eu percebi, vocês... O normal seria esperar Seria esperar. e ver se vai evoluir para positivo ou negativamente, Exato. né? Aí, quando evolui negativamente, é porque se concretiza que tem um... Exatamente. É um colo que realmente não está segurando essa gestação. Mas é como você falou, tem como você ter algumas, algumas dicas, né? Tem algumas dicas que aquilo, alguns sinais que aquilo pode acontecer. E aí, tem como a gente salvar esse bebê antes de chegar no resultado ruim, no resultado final ruim? Essa é uma coisa que vem mudando, tá? Nos últimos anos, graças a Deus, a gente vem mudando, né? No início, de forma mais heróica, digamos assim, a gente tentava, né? Ó, não tem muita evidência que isso vai dar certo, mas é o que tem e é alguma experiência que funciona muito frequentemente. E isso vem sendo feito de forma muito mais frequente hoje em dia. Se a gente tem um colo que vem mostrando sinais de redução, que vem abrindo, né? A gente já, tem alguns sinais que mostram isso, a gente já muitas vezes indica logo, ou mesmo quando ele já abriu inicialmente, né? Não um parto mais... não num trabalho de parto mais avançado, mas já começou a abrir, a gente acaba indicando essa cirurgia, né? Que é a cerclagem do colo do útero. Cerclagem do colo do útero. Exatamente. É uma cirurgia... É comum, doutor, isso acontecer? Assim, não chega a ser comum, mas está cada vez mais comum. Como a gente diagnostica mais, está sendo muito mais indicada. Então está virando uma coisa relativamente mais comum. No passado a gente via menos, hoje em dia cada vez mais. No passado eram perdas tardias, hoje a gente começa a diagnosticar mais precoce, então a gente vê um colo mais curto, a gente vê um colo encurtando e aí acaba cerclando. Então, na realidade, não é que aumentou, é que começou, assim, Pois começou até o diagnóstico, né? A gente sempre tem essa dificuldade na Sim. medicina, né? Então, a gente, na mudança do processo diagnóstico, a gente não sabe se a gente está diagnosticando mais ou se aumentou, apareceu mais. É muito Entendo. difícil, porque a gente só começa depois do processo diagnóstico, né? Sim, sim. É como, por exemplo, uma coisa muito comum hoje em dia, endometriose, muito mais falada. No passado, será que tinha tanta endometriose como tem hoje? A gente não sabe. Será que está sendo mais diagnosticado? Os métodos melhoraram, isso a gente sabe. Porque no caso da endometriose é porque as mulheres, a gente até teve uma conversa Sim. aqui já sobre endometriose, e as mulheres, elas não achavam que isso era normal, né? Até hoje. Sentir dor é normal, Até hoje. você ficar ali sofrendo Não e só as tendo que estar com mulheres. medicação, então A mulher, faltar a família trabalho. da mulher, o médico da mulher, às vezes, todo mundo reforçando. Ela, mesmo quando ela sentia muita dor,
a família, "Não, isso é normal, depois que casar passa. Aí chegava pro médico, não, isso é normal, depois que tiver filho passa. E aí, às vezes, a gente vem numa falha diagnóstica de muito tempo, né? De Sim, 10, sim. 20 anos. Então acaba hoje dificultando. tem muita gente com endometriose, mas na realidade porque estão Também procurando estão tratamento, né? procurando mais, E entenderam que exatamente. não é normal sentir dor, né? Exatamente. Não é normal sentir dor. Mas aí voltando para a cerclagem, o nome é cerclagem Cerclagem do colo do do útero. colo do útero, Isso. pronto. Que aí seria a cirurgia para evitar Esse processo, esse né? processo. Como é que funciona essa cirurgia, Em doutor? geral, é uma cirurgia onde a gente vai pegar um colo, né, que está abrindo e a gente vai cerclar ele, vai passar um fio mais forte, mais robusto, em volta desse colo do útero e fechar ele. E dar uma sustentação maior, dar uma força maior para Quando esse você colo. fala fio, como é? É um fio cirúrgico, um fio Certo. que a gente utiliza para fazer pontos, né? Ah, Só certo, que são certo. fios específicos, né? Fios mais fortes. E esse fio ele vai ficar lá durante toda a gravidez, a partir do momento diagnóstico até o final da gravidez. Essa cirurgia ela pode ser feita naquelas pacientes que já têm o diagnóstico, então a paciente que já sabe que o colo abre, em geral a gente faz mais cedo, faz em torno das 13 semanas até 14 semanas. E esse fio fica lá até a época do parto, até as 36. Nas pacientes que não sabem e descobrem, normalmente a gente já faz mais pro meio do segundo, ali pelo segundo trimestre, nas 20, 22 semanas, que é quando esse exame que diagnostica, né, que dá esse sinal, ele é feito. Ele rompe sozinho ou é no momento do parto que ele é retirado? Quando a paciente vai para o parto normal, parto vaginal, a gente tira ele com 36 semanas e aguarda Antes, né? o bebê vir. Certo. Quando ela vai para alguma cesariana, dependendo da idade que vai ser resolvida a gravidez, né? Às vezes a gravidez tem que ser resolvida um pouco antes, por pressão alta, diabetes, alguma outra comorbidade, alguma coisa do bebê, às vezes. Sim. Aí pode ser tirado também durante a cirurgia Durante a da cirurgia, cesariana. claro. E para colocar o fio, assim, é uma cirurgia que precisa abrir, tem ponto, como é que... É o ponto, né? É o ponto da cerclagem, mas não precisa ser a feito nenhum tipo de a própria corte. cerclagem já é o É ponto, o próprio né? ponto que Mas já fecha. mas o procedimento então é Ele pela é feito por via vaginal. pela Exato. vagina, certo? Então, assim, não é algo, não é uma cirurgia muito invasiva, né? Aquela conversa que a gente teve lá no início. Toda cirurgia na gravidez é muito invasiva, a gente evita ao máximo, Sim. mas é uma cirurgia menos invasiva, né? Sim. A gente configura essas cirurgias que a gente tem ou pequenos cortes ou sem cortes como cirurgias menos invasivas, minimamente invasivas, Sim. né? Não ter que abrir a barriga da paciente, nada desse tipo, então a recuperação normalmente é mais tranquila, normalmente não é uma cirurgia de muita dor. É Mas precisa de uma depende muito de anestesia cada geral? caso. Não, normalmente um bloqueiozinho baixo, Sim. aquela nas costas, parecida com a da Certo. cesariana, só que menos quantidade de Certo. anestésico. E no mesmo dia ela já tem alta Se for. ou passa um tempo no Aí que hospital? depende do caso. Se a gente está Sim. falando de um caso que a gente chegou cedo, que o colo ainda está num nível melhor, aí sim, normalmente a paciente já está no mesmo dia liberada. Mas nesse tipo de situação tem casos mais extremos, que a bolsa já abriu, a bolsa não, mas o colo já abriu, já é um caso mais arriscado. Então a chance de o parto vir, depois que ele já se iniciou, como se a gente interrompesse no meio do parto. E aí a gente tenta ganhar o máximo de tempo possível, mas essa paciente às vezes é uma paciente para ficar internada. Sim, E às sim. vezes ela fica internada por longos períodos, quando a gente está falando desse tipo de caso. Ah, então... Às vezes até meses, né? Porque a gente quer ganhar o máximo de tempo possível, mas existem riscos desse parto voltar a qualquer momento, risco de uma infecção, suspeita de alguma infecção, e aí são casos mais delicados, né? Então, meses, né? A paciente Às fica vezes meses tem no casos. hospital. São casos, assim, que a paciente já, depois de algum tempo, conhece todo mundo no hospital, porque ela tá Eu lá já há imagino. várias É semanas. porque, na realidade, vocês ficam lá para fazer o possível que não venha o parto. Isso, porque É a isso? nossa ideia lá é ganhar o máximo de tempo pro bebê. Aham. Enquanto estiver seguro pro bebê, aí a gente tenta ganhar o máximo de tempo. E às vezes, muitas vezes, vem funcionando, graças a Deus, né? A gente consegue ganhar, às vezes, 1 mês, 2 meses pro bebê. É muita coisa, né? Pra um bebê que tá ali no Tá limite, muito, né? é muita É a diferença coisa. entre o bebê Entre a viver ou não viver. ou não viver, com Exatamente. certeza. Então, faz todo sentido ficar todo- no hospital e E aí ter todo o tem documento. que Porque ficar é de muito olho. complicado você ficar em casa e a qualquer momento pode acontecer, né? Exato. Porque E aí é outra situação, porque o Ah. bebê que nasce extremamente prematuro, né? Numa prematuridade extrema, a sem um gente precisa de um acompanhamento, cuidado né? muito, muito intensivo nesse início, logo que nasce, né? Ele já tem que cair com tudo em cima para dar certo. Se tem esse tempo até o bebê chegar no hospital, a chance de dar certo é muito baixa. Existe alguma medicação, doutor, que
a paciente tome antes de engravidar, que ela descubra isso, não tem como, né? Assim, Não tem. Hoje em dia, pela história e pelos é exames. igual a questão da pré-eclâmpsia, né? A pré-eclâmpsia ainda tem alguma coisa a mais, porque pela própria história da paciente, mesmo que seja a primeira gravidez, se é uma paciente que já está tem acima do pressão alta, peso, sim. né? Ou então tem história na família mais importante, dependendo de alguns critérios na gravidez, mesmo que ela nunca tenha tido pressão alta, ela já tem um risco elevado. A gente já começa a medicação para prevenir. Mas no caso da incompetência, a gente tem depois do diagnóstico. Se a gente tem sinais, né, que um colo curto, se a gente tem sinais ali outros que podem levar a isso, a gente também tem medicações que ajudam a evitar, né, a reduzir essa chance de um parto prematuro, mas se realmente for incompetência cervical, no momento é a cirurgia mesmo. Normalmente, quando você dá esse diagnóstico para paciente, é um choque, né? Com certeza. É um E em choque, geral é uma coisa que a gente tem que ser muito rápido, né? Não dá com pra gente dar o certeza. diagnóstico e esperar uma semana para ela Para ela se entender, organizar. se Não, organizar, é assim, não, ó. é agora. É isso, é agora, é amanhã, é hoje à noite. Dependendo do caso, já teve caso de chegar em poucas horas a gente ter fazer Já logo ter essa feito cirurgia. a intervenção. Já tive paciente de fazer o exame do ultrassom, dar essa alteração, e no outro dia, não, amanhã a gente faz o procedimento. No outro dia já estava menor, já estava abrindo o colo. Então, assim, tem que ser rápido. Muito A gente não rápido, sabe né? quanto tempo tem depois que dá o diagnóstico. Então, tem que ser rápido, tem que ser objetivo mesmo. Então, envolve muito o psicológico também da Com paciente. certeza, com certeza. Ela tem que sentir segurança, né? Claro. De uma hora para outra, ela estava tudo bem. Normalmente são gestações onde está indo tudo bem na gravidez. E de uma hora para outra, elas têm esse diagnóstico e a gente já tem que fazer uma cirurgia. Então, não é vou tomar um remédio, vou observar, vai para cirurgia. É muito rápido, né? Não foi uma coisa que veio evoluindo, Isso, não, né? muitas Já vezes não. tá ali e no ultrassom, né, de rotina, Isso. talvez se descubra, né? Muitas vezes no ultrassom É de no ultrassom rotina. de rotina, né? E às vezes não dá nem no ultrassom de rotina. Também já peguei pacientes que fizeram ultrassom de rotina, estava normal, e depois de 2 dias chega na emergência já num caso mais avançado. Então ele evolui rápido Evolui também, muito né? rápido. Você tem que ficar Alguns acompanhando. casos mais rápido, alguns mais demorado, mas pode evoluir muito rápido. Você tem que ter hoje em dia, quanto mais forte o acompanhamento com o profissional, você pode descobrir muitas coisas que não descobria antes, né? Com e certeza. Acabava, quando menos esperava, Hoje a criança em dia, nascia. a obstetrícia, né, o pré-natal, ele envolve muito sobre isso, né? A gente tenta ao máximo não tratar coisas que já começaram. A gente tenta muito de forma preventiva. Sim. Então, desde o início da gravidez, a gente tá já pensando no final da gravidez. Ó, isso aqui, atividade física, para reduzir suas dores, para reduzir a chance de pressão alta. Você tem esses sinais aqui, vamos começar isso para reduzir seu índice de pré-eclâmpsia no final da gravidez. Cuidado com o carboidrato, o açúcar, para evitar diabetes. Vamos repor esses aqui para evitar que você adoeça. Vamos repor essas vitaminas que estão faltando. Então, cada vez mais, a gente tenta trabalhar muito na prevenção. Sempre na prevenção. Sempre Pra pensando evitar, para não chegar o que pode acontecer no futuro. Com certeza, porque eu imagino, porque a mulher ela já vai estar totalmente vulnerável, né, nesse período, um período mais... E de uma hora para outra você tem um diagnóstico desse. E como você falou, não é uma coisa assim que você diz, ó, tá aqui, vamos tentar fazer isso. Não, vai ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido, ela tem que estar preparada para... Mas, por outro lado, graças a Deus, hoje em dia a gente tem tido muitas respostas positivas, né? E só isso aí já tranquiliza muito mais. Então, assim, frequentemente a gente consegue ganhar aí pro bebê 2 meses, 3 meses, às vezes até mais. Eu tive algumas pacientes que fizeram de forma heróica, o colo estava abrindo, e depois acabaram tendo que ir para uma cesárea, não porque ela queria, mas porque não nasceu nem parto normal. Não conseguiu, entrou em trabalho de parto, não evoluiu. Ou seja, ele chegou na semana Chegou já 39 semanas, 40 que semanas. bom, é uma alegria, né? Uma alegria, total, uma alegria, sucesso total. E acontece, doutor, às vezes, porque quando a mulher ela tem isso, e aí perdeu a criança, né? Nasceu, o colo abriu, nasceu, não teve um diagnóstico rápido para que a coisa acontecesse. Então, depois que ela teve, que isso aconteceu, percebeu-se que ela tem essa patologia. Exato, a gente tem um primeiro índice, né? Assim, a primeira suspeita. Pronto, então aconteceu. E a partir daí, ficar de olho. E aí, então, ela, quando vai engravidar novamente, como isso já aconteceu, já se descobriu que ela tem esse problema. E aí chega no seu consultório, doutor, já aconteceu isso comigo. Ela não era uma paciente sua, mas aconteceu isso comigo. Eu soube que o senhor é especialista nisso. E eu queria engravidar novamente.
e queria saber como é que eu vou agir, porque eu já sei que eu tenho esse problema. Perfeito. É igual a questão da pré-eclâmpsia, né? A pessoa Exato, que já mas de sabe que forma se profilática. ela já teve um primeiro filho, né? Já Uhum. teve e aconteceu, né? A chance de ter novamente, É né, grande. existe. E aí, a aí- primeira pergunta é, se teve a primeira vez, Uhum. obrigatoriamente ela vai ter a segunda? Certo. E se ela tiver, existe algo que ela possa fazer antes dela engravidar? Como é que você orienta uma mulher que está nessa situação já? Tem casos, né? Como toda doença, tem casos e casos, né? A gente vai ter a maioria dos casos onde existe o diagnóstico, e aí a profilaxia, nesse tipo de caso que a gente chama, né? Realmente vai ser a cirurgia, mas só que no início da gravidez, né? Mais cedo, antes do colo abrir. Se o colo ainda não abriu, a nossa chance de sucesso é muito maior. Se a gente deixa o colo evoluir e abrir, a chance de sucesso é menor. O tempo que a gente consegue aguentar Você é não menor. perder esse controle, né? Exato, Ter sempre ficar esse de olho, controle. tá? Sim. Em geral, não tem muita coisa que possa ser feita, é um problema de função de força. A gente não tem como fazer essa cerclagem antes da gravidez, Entendo. porque, em geral, de forma vaginal, a gente fecha esse colo. Em casos em pacientes que já perderam, ou tem casos mais graves, onde a paciente perdeu mesmo com a cerclagem vaginal. Puxa. E aí, nesse tipo de caso, a gente acaba, às vezes, indicando outro tipo de cerclagem, que é uma cerclagem feita pela barriga, por via laparoscópica, que pode ser feita antes da gravidez. Aquela via minimamente invasiva dos furinhos, a gente, em vez de colocar, né, o colo do útero, ele vem assim como se fosse essa minha mão fechada, Certo. uma parte dele está dentro da vagina, outra parte está dentro da barriga, está mais Sim. para perto da barriga do bebê, né? E nessa a gente coloca uma fita, uma faixa, nessa região mais alta do útero, né, do colo uterino. Então ele fica no orifício de dentro do colo uterino, impedindo que ele abra. Sim. A gente não fecha o colo por completo, porque ela vai precisar para poder engravidar. Imaginei. Mas a gente deixa ele como se fosse uma cinta de segurança Certo. que impede que ele abra mais do que isso. Essa cirurgia ela tem até uma taxa de sucesso maior do que a da via vaginal. Mas ela impede, ela fica de uma forma mais definitiva, ela é conhecida como cerclagem definitiva, mas ela impede o parto normal, porque realmente ela é para não tem abrir. como, Aí né? tem que ser cesariana. Para tirar e romper. Não dá para tirar para ter o parto normal. Entendi. Então, de uma certa forma, tem como você, assim, tendo já um diagnóstico assim, prévio, né? Uma experiência que já aconteceu, por mais que não seja garantia de que vai ter uma gravidez de sucesso, mas facilita muito, né? Muito, muito. Porque a paciente já chega com essa informação, então já tem como você... Além disso, a gente tem alguma dificuldade em relação a... É difícil, né? Porque a gente tem dificuldade com a parte de atividade física. Essa paciente ela não pode ficar fazendo muita atividade física, porque tudo é pressão, né? Já tem um bebê crescendo, já tá sobre uma pressão maior, se ela tem atividade física, às vezes até a relação sexual pode estimular. Às vezes, força que ela faz, né? Se ela faz uma força para fazer atividade física, ou se ela tá andando demais, fazendo muita coisa, isso pode causar uma pressão muito grande na cirurgia e até romper algum ponto. Então, a gente evita, né? Ela vai ser uma gestação que ela vai ficar mais quietinha. No caso que a gente faz essa outra cirurgia mais alta, aí não, acaba que a gente fica um pouco mais tranquilo, porque ela é um pouco mais resistente. Então, ela consegue ter uma vida. Ou se a gente faz aquela forma profilática, aquela forma mais cedo, ela ainda consegue ter uma qualidade de vida, fazer as suas coisas, não obrigatoriamente ela precisa ficar em repouso, né? E tem algum medicamento, doutor, que Tem fica também. alinhado ali junto com a cirurgia? Tem. O medicamento, ele vai ajudar a evitar, estimular esse trabalho de parto prematuro. Porque se realmente a paciente entra em trabalho de parto prematuro, aí não. Aí não tem cerclagem que aguente. Ela rompe. Porque a força do trabalho de parto é muito grande, muito intensa, né? Mas a medicação ajuda a reduzir a chance desse trabalho de parto vir mais cedo. Então, tenta segurar um pouco mais. Vai deixando tardio, né? Vai Isso. retardando o processo. Se o caso dela é só de risco de um parto prematuro, a medicação ajuda muito. Mas se ela tem essa incompetência do colo abrir antes da hora e sem contrações, aí não. Aí tem que fazer os dois. Só a medicação não resolveria Normalmente o problema. não é o suficiente. Então, os estudos mais recentes vêm mostrando isso, que não seria o suficiente. Eu entendo. E outras cirurgias que pode acontecer no período da Pronto, a gente gravidez? falou um pouquinho sobre a questão das gestações ectópicas, né? Aquela paciente que está grávida, às vezes está indo para as primeiras semanas ainda de gravidez, e nos ultrassons ela descobre que o bebê não está no útero. No primeiro ultrassom dá para saber já, né? Em geral depende do nível de beta, depende do nível de beta-HCG, mas normalmente ela descobre nesse primeiro ultrassom, ali 7 semanas, 8 semanas.
tem um beta positivo, ela fez o teste, tá positivo, mas quando ela faz ultrassom não tem bebê dentro da gravidez, dentro do útero. Ele tá ali no ovário, às vezes na trompa, tá em outro Eu local. já tinha escutado falar sobre sobre a gravidez fora do útero, o que eu acho, Como, né? eu já, na realidade eu acho um absurdo, né? Como é Pode, que né? pode? O que é que leva, assim, ao embrião começar a ser Formar fora, né? fora do útero? Você é tudo já programado para É tudo tão perfeito, né? Como é que pode? É. Normalmente tem dois fatores. Tem um fator próprio da paciente ou da trompa dessa paciente. Ela tem alguma obstrução ou semi-obstrução dessa trompa. Então, quando o espermatozoide vem, ele passa. Mas depois que forma o zigoto e ele volta, é uma célula bem maior. E às vezes ele não consegue mais passar. Voltar, isso? Ele não Começa consegue a voltar entrar. para o útero. Certo. Em geral, o óvulo e o espermatozoide se encontram na trompa. Hum. O mais comum é que eles se encontrem lá. E aí eles vão para o útero. Mas às vezes eles se encontram e não conseguem mais voltar. Aí essa gravidez acaba se fixando na própria trompa e aí começa o processo. Tem casos na literatura e em outros cantos também, na barriga mesmo dentro, no ovário, gestações que implantam no útero por fora, nas alças intestinais, no fígado, mas é bem mais raro ainda. Mas aí a gestante ela deixa de menstruar, por exemplo, que é uma das características da gravidez é parar de menstruar. Exato, né? ela fica sem, ela tá grávida. Ah. Ela tá grávida, sem Tudo menstruar, normal. beta positivo. Ah. O que acontece é que o útero tá esperando um bebê e ele não chega. E aí o que acontece? Não tem como colocar, não? Tem como colocar, seria tão bom, né? Assim, porque tem essas técnicas hoje minimamente invasivas, né? sim. Pela A gente teve um caso agora recente, inclusive, que foi muito, assim, ela tava no corno do útero, ela implantou num local, na entrada da trompa, bem na entrada, quase lá, bem pertinho. Só bater assim, né, pra ver se cai. Nadou ótimo, e né? ficou na praia. Mas ali. não, ficou bem no cantinho. E aí já é um lugar bem complicado, porque em geral ela não cresce pra dentro do útero, ela cresce pra fora do útero e rompe também. E quando rompe, sangramento, uma cirurgia de urgência, sangra muito a gestante, principalmente na região do útero, a região que sangra demais, porque todos aqueles vasos, eles vêm pro útero pra alimentar o bebê. Mas alimentam, se tiver fora do canto, causa um sangramento muito intenso. Imagina, porque E rápido, a paciente choca, né, que a gente chama quando perde muito sangue, muito rápido. Esse sangue não sai pra fora, ele não sai pela vagina, ele fica dentro da barriga. Então não fica como hemorragia externa. Não fica como hemorragia externa, tá dentro da barriga. É uma hemorragia interna. É uma hemorragia interna, exatamente. E aí a gente retirou a trompa, teve que retirar essa trompa, aquele cantinho cornozinho do útero, e quando a gente tirou, saiu o saquinho do bebê, bem bonitinho. Aí eu, se pudesse colocar pra dentro de volta. Então não tem na literatura médica... Nada nesse sentido, principalmente porque muitas vezes essa gravidez se interrompe por conta própria. Ela tá num lugar atípico e ela não consegue evoluir. Então, ela para a gravidez, né? O coraçãozinho do bebê, quando tem, para. Muitas vezes nem tem coração, é só ainda aquele início, aquelas primeiras células. Então, ainda não tem um embrião, ainda não tem nada ali nesse tipo né? Às vezes até já tive casos em que o pai mais conseguiu salvar o bebê, não, é 1 milímetro, tamanho de um grãozinho de arroz, não tem como fazer nada. Mas não tem. Então, assim, eu vou perguntar aqui uma pergunta totalmente que eu já sei a resposta. Então não tem como evoluir para a criança de tempo, nascer. Né? Que não nascer. tem. Existem casos na literatura, né, principalmente no passado, onde a gente não dava o diagnóstico. O paciente estava grávida, nunca fez um ultrassom nem nada. Deu sorte, porque em geral viram hemorragia e a paciente, se não tiver um atendimento rápido, morre. Mas de bebês que chegaram até uma viabilidade, até uma fase onde ele poderia sobreviver. E aí foi feita uma cesariana. No momento que a gente diagnostica esse tipo de coisa, tem que resolver na hora. E aí a criança nasceu? A criança nasceu. Eu não acredito, não. Eu perguntei aqui, não. É impossível. Impossível. É muito raro. Esse é muito raro. Porque não tá dentro do útero, não tá dentro da... É um pouco de sorte também, porque não, imagina... aquela coisa de você que nasceu de novo. A pessoa antes de nascer já nasceu. Já nasceu de novo. Nasceu duas vezes. Porque vezes. Eu perguntei aqui só para realmente comprovar, mas então acontece casos de que a criança está sendo formada fora do útero. Existem casos na literatura, são casos assim para serem contados, né? Raríssimos. E não são casos indicados, também não se indica que você, por exemplo, deixe uma gravidez ectópica evoluir por isso, porque a história natural a gravidez vai romper aquela estrutura, vai começar a sangrar. A óbito a mãe, né? A óbito da mãe, dependendo do lugar até de perder o útero.
porque o sangramento é muito intenso. Então não é indicado. No momento do diagnóstico, ó, tá fora do canto, tem que tirar. Então, assim, quando você já pegou, deve ter pego casos de pacientes assim, né? De que tá fora do útero. Várias, Sim, já e aí elas não perguntam isso que eu perguntei, não, aqui, doutor, mas não dá pra gente tentar. Perguntam, mas E aí não é você não indicado. indica. O risco de vida é muito alto para a mãe e para o bebê, né? O Com bebê já não vai sobreviver, certeza, mas com a mãe certeza. pode morrer. Com certeza. Não é indicado, o risco é muito alto. Então, assim que é diagnosticado, a cirurgia já é feita no mesmo momento ou tem um prazo? Como é que funciona? Existem casos, tá? Sim. No passado, antes do ultrassom, dessa cultura de se fazer muito ultrassom, né? O que acontecia é que era um caso de emergência. A paciente chegava na emergência com hemorragia interna e tinha que operar de urgência. Sim, Estava grávida, sabia que estava grávida, mas não sabia de mais nada. sim. E aí você operava de urgência, normalmente de forma aberta, como se fosse uma cesariana, ou até mesmo como se fosse aquelas cirurgias em pés mesmo, né? Hoje em dia, o mais comum é dar o diagnóstico nos primeiros ultrassons. A paciente faz ultrassom, não acha nada dentro do útero, e aí a gente suspeita da gravidez ectópica e dá o diagnóstico. Dando o diagnóstico antes de romper, aí a gente tem algumas possibilidades. Sim. Tanto tem possibilidade de fazer um tratamento clínico, que a gente chama com medicação, mas isso tem que ver se o caso permite. E tem casos em que a gente opera, mas consegue preservar a trompa da paciente, consegue preservar os órgãos reprodutores, porque está muito pequena, a gente vai lá devagarzinho, com cuidado, faz uma plastia, faz uma plástica naquela trompa e consegue permitir. Se já está mais avançado, já está muito grande, ou se já rompeu, aí em geral a gente tira aquela trompa que está muito danificada e deixa a outra trompa lá funcionando normalmente. Então, uma gravidez fora do útero corre o risco da mulher não poder mais engravidar. Em geral, se ela perde uma trompa, a outra está funcionando bem, ela está funcionando adequadamente, a gente pode testar isso durante a gravidez, dependendo do caso. Uma trompa é suficiente para ela engravidar. Ela não perde fertilidade por perder uma trompa. Certo. Diminui Essa trompa, é engraçado, mas essa trompa ela pode inclusive pegar dos 2 ovários, se ela estiver funcionando. Sim. Alguns motivos... Ela compensa, ela né? compensa. Certo. Alguns motivos que obstruem a trompa, né, que causa todo esse processo, ele pode afetar as 2 trompas. Aí, nesse caso, sim, ela pode estar com a outra trompa afetada também. E aí não vai ter mais como ela engravidar. E aí ela vai para fertilização in vitro. A fertilização pode fazer ela engravidar mesmo sem a trompa funcionar adequadamente. Porque os óvulos ainda estão funcionando, né? Os óvulos, ela ainda tem os óvulos dela, né? Então ela pode tirar e fazer uma... Exato. O médico da fertilização, né? O médico da fertilidade, ele vai colher esses óvulos dela, colhe o espermatozoide do marido e depois implanta o embrião no útero da paciente. Ele faz o trabalho da trompa. Faz o trabalho da trompa. Mas, se pelo que eu percebi, se isso você tiver o diagnóstico e conseguir fazer isso de uma maneira controlada, né? Exato. Ainda pode acontecer. Mas quando rompe, sem uma cirurgia... Aí tem que ser na hora, de urgência. Cirurgia de urgência. E aí também... Chega e vai E aí é loteria, né? E aí é loteria. É loteria. Se normalmente, consegue ainda... quando já rompe, é muito raro a gente conseguir preservar aquela trompa. Porque a gente... Você disse que até o útero você pode perder, caso, né? Se for um caso mais grave, um caso de infiltração, como eu citei, né? Cornual. Tem casos na cicatriz da cesariana também que pode acontecer. Nesse tipo de caso, corre o risco de perder até o útero para controlar aquela hemorragia. A maioria das vezes perde a trompa. Tem casos também que a paciente perde o ovário também daquele lado, porque é uma região difícil de você avaliar e acaba perdendo tudo junto. Quanto mais cedo você diagnostica, menos invasiva, menos definitiva vai ser aquela cirurgia, né? Menos vai perder. Entendi. Agora você falou uma coisa interessante, porque tem 2 ovários e 2 trompas, Sim. não é isso? Então, normalmente, o feto ele fica ali instalado em um dos lados. Um dos lados, né? Só se forem gêmeos, aí não dá. Aí não dá, mas tem casos também de Eu não crise. acredito. Tem de casos gêmeos fora um dentro do útero? do útero e um fora. Não, Acredito, sério. tem casos. E aí, como é que faz? Aí faz tudo pra manter. Um não ajuda o outro, não? Puxa. Vamos Puxa, pra cá, vem, irmão. coleguinha, vem cá. Não, meu O Deus. de dentro do útero mantém, mas o de fora tem que interromper. Tem que tirar. mesmo, Mas tem aí, que tirar. é uma cirurgia. Ixi, mas que aí é uma cirurgia pesada, né? É. Porque você tem que tirar um, mas Tirar mantendo, e manter o outro. mantendo o outro. Exato. Mas acontece, né? Acontece. E aí, nesse tipo de caso, é mais difícil ainda, porque o nosso diagnóstico é feito pelo exame de sangue positivo, beta positivo, e ultrassom vazio. Só que nesse caso você tem um ultrassom cheio, que justifica a gravidez. E tem uma massa fora do útero. E aí, É o vou que eu tô mexer, imaginando, sim. o que é isso? É. Aí atrasa o nosso diagnóstico, fica um diagnóstico bem mais difícil. Porque você tem que esperar evoluir mais, né? Evoluir mais, pra você Com ter mais certeza, certeza. com Então, certeza. você vai operar essa paciente, às vezes, sem motivo, sem necessidade. Né? Mas aí quando você vai ter que operar, fazer a parte de tirar o feto que está fora, né?
o embrião no caso, né, Sim. que ainda está fora, pode prejudicar o que está dentro? Toda cirurgia, né, tudo para gestante, né, na literatura a gente tem até banhos quentes prolongados podem alterar a gravidez, podem Sim. trazer prejuízo para a gravidez. Banho quente Imagine a prolongado, cirurgia. que aumenta a temperatura corporal da Sim, mãe. sim. Imagina a cirurgia, Ah, né? Tanta medicação que a gente usa às vezes e depois descobre que está trazendo alguma coisa para a grávida. sim. Então imagina uma cirurgia, né? A gente fala muito sobre isso. Toda cirurgia tem risco. Toda cirurgia tem risco. A gente tem que fazer o custo-benefício. O custo-benefício é válido? Sim. É risco de vida para a mãe, tem que fazer. Tá causando dor, a mãe não tá conseguindo fazer nada, é uma questão de dor muito intensa, tem que fazer. Sim. E aí a gente vai para as nossas chances. A chance de funcionar é relativamente boa, mas tem sempre a chance de pode dar algum problema, né? Tem sempre a chance de ter uma perda, tá? A gente não tem como ter certeza, tem como ter os cuidados. Tem que, assim, por mais que faça um diagnóstico, tudo direitinho, e aí entra... O risco sempre tem. né, eu sempre falo, sempre que a gente vai operar alguma gestante, principalmente com gestação viável, Sempre é alto risco, né? sempre é um risco, ó. Cirurgia em gestante a gente só faz em último caso. Vamos pesar o risco-benefício? O risco é válido? Vamos lá, sabendo os riscos. Toda cirurgia, né? Mas na gestante mais ainda. Mas é melhor fazer do que não fazer. Com certeza. Né? Porque aí, assim, aumenta muito a possibilidade de dar um problema. Com certeza. É muito preocupante. E existem, porque eu acho que essas são as duas mais importantes. Coisas mais né? comuns. Mais comuns, né? Fora as curetagens, né? Quando a gente tem alguma interrupção de gestação, que também é relativamente comum. Né? Como é o que seria a curetagem, doutor? Curetagem é quando a gente tem uma interrupção da gravidez muito no início da gravidez, né? Ali nas primeiras semanas ou até mais pra frente um pouco. Uma interrupção Espontânea muitas vezes. Certo. Às vezes espontânea, às vezes decorrente de alguma alteração dessa gestante. A gravidez não evolui. Parou de evoluir ou não surgiu um bebê lá dentro, tá só o saco gestacional. Às vezes decorrente mesmo de um processo do corpo, uma triagem de qualidade do próprio corpo. O corpo diz assim, ó, essa gravidez aqui tem uma alteração importante, não vai evoluir. E ele mesmo interrompe. Nem sempre essa interrupção da gravidez, ela termina de uma forma completa, com a saída, né, daquele material e o útero totalmente limpo. Às vezes a gente tem necessidade de entrar lá dentro e limpar esse útero. Mas acontece sem não ter a necessidade de tirar, assim, o organismo mesmo coloca para fora? O organismo mesmo coloca para fora. Muitas vezes a gente consegue aguardar essa evolução em até 3, 4 semanas. Seria como uma menstruação, é isso? Vem uma menstruação mais forte, às vezes. Às vezes com mais cólica, para colocar aquele produto ali para fora, né? Os materiais, os restos ovulares, que a gente chama. E aí, mas quando não, aí tem que fazer em geral, a gente faz alguma medicação para abrir o colo do útero um pouco mais, ele ficar mais favorável, mais amolecido. É o contrário contrário da cerclagem. Da cerclagem, né? E aí a gente vai lá dentro, ou com algumas, como se fossem umas colheres para raspar e tirar esse material, ou com os canudinhos, que a gente faz um vácuo e vem retirando aquele material. E aí são as curetagens, né, pra gente retirar aquele material de dentro do útero. Se ele fica lá de forma mais prolongada, ele pode dificultar novas gestações, ele pode dar infecção, ele pode dar um sangramento mais prolongado, e aí tem que ser retirado mesmo. Claro, mas aí tem um tamanho, assim, específico para que possa fazer isso, porque eu imagino que quanto menor... mais fácil de sair. Mais fácil de sair, mas quanto maior, mais difícil. Mais difícil. E tem um tamanho, assim, que saia por esse procedimento, sem precisar de uma cirurgia mais... Esse procedimento, normalmente, ele vai acontecer para as gestações até... todas elas, muitas vezes a gente tem que fazer até para revisar, mas a partir ali de 12 semanas, tem que esperar expulsar o corpo, tem que expulsar mesmo. Antes de 12 semanas, a gente consegue já fazer logo a curetagem, porque não tem ossos, não tem partes maiores. A gente conversando aqui, eu imaginando essa conversa como paciente, né? Assim, chegando lá com minha esposa e um problema assim, é angustiante, né? Com certeza. É assim, você o seu dia a dia, assim, eu tô vendo assim pela nossa conversa, a segurança com que você fala e a experiência que a gente vai vendo que você vem ganhando nesses dias, nesse período com esses pacientes, né? Assim, que vira rotina, né? Acaba virando rotina. Eu acredito que você tenha que ter um trabalho psicológico muito grande também. É verdade, Porque aqui eu falando, eu já estou um pouco angustiado. É verdade. Eu já estou angustiado aqui só nas perguntas também, né? E assim, passa, né? O profissional nesse momento ele é de extrema importância porque ele passa a segurança, é o ponto forte ali, né? É a segurança que o casal vai ter, o paciente vai ter para prosseguir com essa gestação.
E por muitas vezes você tem que, acredito que, ouvir muitas coisas também. Como Com esse, certeza. eu sempre tive essa dúvida, porque vocês têm um conhecimento já muito técnico. Observando aqui Uhum. pela conversa, dá para saber o seu conhecimento está bem vasto, você vem pesquisando sobre isso, né, para dar as melhores alternativas para paciente. Mas e o fator psicológico da paciente? Assim, como é que você trabalha isso? Assim, Muito se já teve importante. algum caso específico Uhum. de que você teve que realmente fazer, fugir um pouco da linha de apenas do diagnóstico e da... Na verdade, é muito mais sobre juntar os dois. Certo. A gente tem que entender o indivíduo como o corpo, né? Aquela parte que a gente está cuidando, seja Sim, qual sim. for, e a parte psicológica é muito importante, né? Hoje em dia, então, nem se fala. A gente vê que as pacientes estão cada vez mais tensas, mais nervosas, até pela quantidade de conhecimento, né? O conhecimento, ele traz isso a mais, né? Então, a gente vê, por exemplo, o paciente médico, que sabe mais, ele É fica bem mais mais tenso ainda. complicado, Então, a sim. gente, como médico, tem que tentar entender, né? E tem que saber a importância de saber trabalhar essa parte psicológica da paciente, né? Sim. Várias pacientes já que a gente, ó, tá tudo indo super bem, mas você tá muito ansiosa, tá muito nervosa, tá muito Nervosa e tensa, causa estresse, né? Assim, causa estresse e gera outras gera, coisas, né? sim. A parte psicológica, ela traz também para o corpo, às vezes, muita Uhum. coisa. Então, tem paciente que fica tão ansiosa que come demais, aí causa um diabetes gestacional. Tem paciente que Sim. fica tão ansiosa que dorme mal, cai a imunidade e fica doente. Uhum. Então, o paciente fica tão ansiosa que causa contração uterina, e aí começa a ter trabalho de parto prematuro. Fica tão ansiosa que a pressão aumenta. O Uhum. paciente não tem pressão alta, fica medindo em casa, dá tudo normal. Quando chega no consultório médico, tá lá em Lá em cima a cima, pressão. sim. E aí? Acaba dificultando. Então a gente tem que saber trabalhar essa parte psicológica da paciente, né? Como médico, eu vejo que é muito importante o meio termo. A gente tem que estar lá e tem que se importar. Quando a gente não se importa, não, Não faz o sentido paciente sente, a e gente sente, e às vezes alguns colegas até usam isso como uma forma de se proteger. Porque quando a gente se entrega realmente com o paciente, a com gente sente certeza também. sente também, não tem E como, né? imagina, é o Uhum. caso, mas a gente vê, sei lá, 20, 40 no dia. Sim, sim. Então você acaba ficando muito drenado sobre aquilo, né? Então é Aham. um meio termo difícil de saber trabalhar, né? Se importar o suficiente para mostrar empatia, mostrar o que está sentindo, mostrar a segurança, mas ao mesmo tempo tentar não absorver tanto, porque senão você também não aguenta. No final do dia fica cansado demais. E acaba que não consegue dar o Não suporte que consegue dar o aquela paciente suporte. precisa. Exato. Tem, É um não, meio com termo, certeza. tênue, muito tênue. É muito tênue, com certeza, bem, muito bem colocado. Mas eu acredito também que vocês devam até indicar profissionais Sim, da área de com psicologia certeza. Muito e frequente. analistas e terapeutas para poder fazer esse acompanhamento, né? Porque vamos dizer, vai ser uma batalha, Com né? certeza. Vai ser uma batalha que o médico não pode estar sozinho ali Sim, em relação a tudo, né? Porque entra sim. a parte técnica, a parte psicológica, a parte emocional, Emocional. né? Na verdade, cada vez mais na área da saúde, a gente vem buscando um atendimento, né, uma assistência Hum, multidisciplinar. Então, tem a parte médica e às vezes a gente precisa de um auxílio de um psicólogo, de um psiquiatra, em casos mais sim, sim, importantes, de um nutricionista para com melhorar a questão da certeza. dieta, de um Um educador físico, fisioterapeuta, né, um também. educador físico. Sim. Na verdade, é um Uma universo, é equipe, uma né? equipe, né? Não é Sim. uma pessoa só. Não tem como dar o mesmo suporte. E em relação à questão da parte psicológica, né, dessa Hum, questão emocional, a gente vai ter um momento que é a gravidez e o puerpério, que vai ter, são muitas mudanças no corpo, no relacionamento, sim. na casa, na Uhum, rotina, no trabalho. Essa paciente está mudando tudo. E isso gera muita tensão emocional, né? Ela tem que estar sim. preparada para passar pelo aquele momento, por essas mudanças, né? Faz parte do processo. A gente tem que ir passando com ela, assim, a segurança, que tudo que tem que ser feito está sendo feito, ao mesmo tempo que se for necessário fazer alguma coisa vai ser feita também, que a gente está de olho, que a gente está do lado, mas que as mudanças são inerentes ao processo. Você dizer para uma paciente que ela vai ter que passar por todo o processo gestacional, parto, puerpério, e ela vai ser a mesma pessoa de quando começou, Não, não isso aí vai. é Você utopia, nunca né? mais vai ser a mesma É, pessoa, né? Aquela sim, frase sim. que o rio nunca passa duas vezes. Não, Ele nunca é o mesmo rio, né? É com sempre outro certeza. rio. Com certeza. E a medicina hoje, ela é assim, eu sempre digo aqui na nossa conversa, é mágico, até Sim, fantástico, com né? Você, certeza. situações onde antigamente seria impossível uma Sim. gravidez evoluir para um quadro positivo, A e gente, hoje
se consegue resolver com A gente cirurgia. vem mudando, né? A medicina, ela evolui claro. Junto com os métodos, seja diagnóstico, terapêutico. Então, uma coisa que no passado a gente tinha muito mais dificuldade de diagnosticar, hoje a gente diagnostica mais, consequentemente a gente trata mais, consequentemente o resultado é diferente. Então, às vezes, a gente também tem que ter a cabeça aberta. De novo, é aquele equilíbrio, tá embasado na literatura, mas ter a cabeça aberta também para as coisas que vêm mudando. E elas mudam o tempo inteiro. Com certeza. Não tem como. O tanto que a nossa vida mudou nos últimos 20 anos. Claro, não. Celular. Né? A tecnologia vai mudando e tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que ele diz: mudar é complicado, mas acomodar é perecer, né? Não tem como a gente se acomodar em todas as áreas. E na medicina não só. Essa frase ela é muito bem colocada, porque se você se acomodar, você morre mesmo, né? Não tem... Você fica desatualizado muito rápido. Hoje em dia, cada vez mais rápido, né? A gente não consegue, a gente mal consegue acompanhar a nossa própria especialidade. Sim. E trabalhar ao mesmo tempo. Isso. É muita coisa saindo todo dia, toda semana, todo mês, você tem que estar atualizado. Cada vez mais a gente vê colegas, né, mais subespecialistas se aprofundando em uma área específica, porque a gente não consegue mais acompanhar a medicina toda, né? De repente, Sim. Você, mesmo tendo se formado recente, né? Não tenho tanto tempo assim de atuação Sim. ainda, mas você vê mudanças muito grandes nas outras áreas que você fez, vixe, na minha época era totalmente diferente. Muda muito isso rápido. Daí. Mas é isso daí, doutor. Estamos finalizando aqui a nossa conversa, muito boa. Assim, fiquei muito feliz com sua participação, doutor. Vou deixar aqui o Instagram do Dr. Lucas Nogueira. Deixa eu colocar aqui. Dr. Lucas Nogueira _. Dr. Lucas Nogueira _, vamos colocar aqui também, para você seguir e acompanhar o Dr. Lucas. Ele é ginecologista obstetra e está na parte de cirurgia e endoscopia ginecológica, né, doutor? Exatamente. Então, acompanha o Dr. Lucas. Dr. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer conversar aqui. Muito bom, parabéns pela iniciativa, né? Acho que informação, e cada vez mais a gente vê isso, a informação tem que ser disseminada. Quanto mais informação, mais a paciente pode procurar, pode trabalhar mais cedo, pode ser tratada de forma melhor, ter menos perdas no processo, então a informação tem que ser disseminada mesmo. Exato. E esse é o nosso objetivo, levar informação de qualidade, não apenas informação, mas informação de qualidade. Muito, muito importante. Informação de qualidade na área de saúde e bem-estar, que é isso que a gente está precisando tanto hoje em dia, né? Então, doutor, mais uma vez, muito obrigado pela nossa conversa. Você que nos acompanhou, muito obrigado também. Esse é o podcast Fala Gol, é um oferecimento da Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Muito obrigado, saúde e paz para todos e até a próxima, Amém. se Deus quiser. Amém.